Muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar todos os ouvintes e telespectadores desta conferência. Queria, naturalmente, se me permitem, começar por saudar o Major-General Vieira Borges, quer na qualidade do meu ilustre antecessor, mas naturalmente também da Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e nesse aspecto sentimos muito reconhecidos, meu General, por ter escolhido a Academia para organizar esta conferência. E isso me permite-me também saudar os nossos coronéis, Carlos Matos Gomes e Aniceto Afonso, primeiramente como ex-alunos desta academia, desta nossa casa, e portanto também estamos muito orgulhosos de terem, porque eu sei que assim foi, também terem manifestado vontade em preferir as suas comunicações nesta sala, que agora também foi adaptada para organizar esta exposição, que foi muito oportuna, agora no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E fundamentalmente era isto, para além de estarmos muito orgulhosos de terem escolhido esta casa, também queria dizer, para além de um gosto, é a nossa obrigação. É a Academia Militar, trata-se de um período, hoje vai ser tratado o estudo da guerra colonial e, portanto, em que ex-alunos desta casa participaram com muita bravura, e nós estamos todos, como comandante da Academia, estamos todos orgulhosos desses feitos que alunos desta casa tiveram em terras de África. E, sem mais delongas, passava então a palavra ao Major-General Vieira Borges. Boa tarde a todos, aqui e lá em casa. É sempre bom voltar à casa onde fomos felizes. Eu passei muito tempo aqui, desde cadete, onde fui feliz, até General Comandante, e efetivamente aquilo que tu representas agora como Comandante, e tomaste posse há bem pouco tempo, é no fundo representar todos os oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana, que são a semente do futuro. A responsabilidade é muito grande e, nesse sentido, agradeço as tuas palavras e desejo-te as maiores felicidades, tanto a ti como ao nosso segundo comandante, o Brigadeiro-General Ferreira, da Guarda Nacional Republicana. Dizer que, para a Comissão Portuguesa de História Militar, este é um evento que vem na linha, já é a 20ª sessão das visões da guerra e da descolonização em 1971-75, e, portanto, todo este processo, e falavas tu, o empenho, a determinação de quem foi formado nesta casa para a guerra e para a paz. Agora, se me permites, e para fazer o 25 de Abril. Temos aqui dois homens que, obviamente, muito contribuíram para isso. Eu começo por agradecer a um deles, ao Coronel Aniceto Afonso. Isto é uma sessão entre amigos, hoje é uma sessão muito especial. Já era para ter lugar na Academia Militar, por razões de saúde. O Coronel Matos Gomes não foi possível na altura. Ele depois participou na 10ª sessão, 11ª, se não me engano, mais tarde. Aí foi lá na Comissão, foi no Ministério, e, portanto, voltamos aqui com muito gosto, os três, e alguns que aqui estão também, que estavam para intervir, designadamente o Tenente-Coronel Valês, que também era, na altura, o moderador. Voltando agora ao Coronel Aniceto Afonso, não vou fazer grandes apresentações, vou fazer um grande agradecimento, não só pela conferência que nos traz hoje, e acho que muito poucas pessoas eram capazes de o fazer, já lá vou. O Coronel Aniceto Afonso é exatamente o coordenador desta atividade, mas eu tive que o puxar para aqui, porque ele era fundamental que aqui estivesse, sobretudo no mês de Abril, que era o que eu gostava, contingências várias, que no caso do YouTube não tem importância nenhuma, trouxeram agora para hoje. Mas o Coronel Aniceto Afonso é o coordenador exatamente deste ciclo que eu acabei de referir, juntamente com o mestre João Tavares, que está aqui connosco. Para além disso, é membro do plenário do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar, tem sido um estandarte em termos de apoio a vários níveis, até muito recentemente, até uma situação que foi muito importante para Portugal em termos dos arquivos, uma comissão que foi nomeada, que nos apoiou imenso, e foi uma decisão de futuro importantíssima, em que ele também teve um papel importante em uma série de documentos que estavam no 8º piso do Ministério da Defesa Nacional e finalmente vão para o sítio onde devem estar, que é no arquivo da Defesa Nacional. Foi uma luta longa que ele começou e terminou com ele também, para variar. Muito obrigado, meu Coronel, mais uma vez. E este tema de hoje é o estudo da guerra colonial. Para falar de estudo da guerra colonial, nada melhor que estudou melhor
e mais intensamente a guerra com ele ao longo da sua vida. Ao Coronel Matos Gomes, eu chamo mais Capitão de Abril, como ele gosta, obviamente que um agradecimento do tamanho do mundo por ele, independentemente das situações adversas que tem vivido, estar sempre também ao nosso lado e ao lado do Coronel Aniceto Afonso. O nosso Coronel, que eu estimo muito e considero muito como combatente pela paz e pela guerra, tem particularidades únicas e eu tenho que falar nisso. Das coisas que mais me sensibilizou até hoje, e não esqueço, foi a homenagem que ele prestou ao João de Almeida Bruno, mandante desta casa, quando faleceu, independentemente de terem ideias políticas ou ideias não só políticas, sociais e outras diferentes, eu nunca na vida, ou poucas vezes na vida, senti o que era a camaradagem quando foi a homenagem do nosso Coronel Matos. Eu tenho que dizer isto publicamente alguma vez e fica aqui gravado. Muito obrigado, meu Coronel, por estar aqui. Aliás, vocês vão ter uma conversa de amigos mais sobre um tema que é muito importante para todos nós. Eu só queria pedir desculpa, porque efetivamente vou ter que me ausentar daqui a pouco, às 4h15, para ir ter com um camarada também, um capitão também de Abril, o lançamento de um livro que assumiu o compromisso e, como tu sabes melhor do que ninguém, tiveste que adiar a cerimónia de ontem para hoje, por causa, e para esta minha homenagem dos 50 anos da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, uma grande homenagem a todos aqueles combatentes que têm sofrido ao longo destes anos todos e que ainda há muitos portugueses que não percebem, infelizmente, e políticos também que ainda não perceberam a luta pelo direito que eles têm como cidadãos. Não é uma luta diferente de outras, mas é uma luta importantíssima e ontem recebeste nesta casa, gostei muito de lá estar, os 50 anos. E por isso nós adiámos para hoje e eu fiquei nesta situação. E então venho aos dois lados. Venho aqui e daqui a pouco lá estarei com o David Martel. Muito obrigado a todos pela vossa presença. E agora a palavra é de quem tem que nos transmitir conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Fazem favor. Ora, boa tarde a todos. É sempre um gosto regressar à Academia Militar. Eu só estive um ano aqui em Gomes Freire, porque o nosso curso, acho que foi o primeiro curso que foi reduzido dos 4 anos para 3 anos, porque faziam falta os capitães. Mas, afinal, frequentei aqui em 62, 63 e afinal só fomos mobilizados em 68. Tudo isso são histórias, mas que ficam para outra vez. Queria cumprimentar o Sr. Major-General, Comandante da Academia Militar, por nos receber, o Major-General, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, por organizar todas estas iniciativas e todos estes projetos neste ano do cinquentenário do 25 de Abril. Eu tenho também muito gosto em coordenar com o Mestre João Tavares este ciclo. Mas hoje não estou aqui como coordenador, deixo isso para o Mestre João Tavares e estamos aqui noutra qualidade. Nós vamos alterar um bocadinho o perfil destas conferências, vamos dividir o tempo a meias, mais ou menos. E, portanto, não há propriamente um conferencista, seremos dois, como sempre fomos, enquanto parceiros de estudos sobre a guerra, desde há mais de 30 anos, acho eu. E, portanto, nós estamos aqui, podemos dizer que estamos aqui como protagonistas da guerra e de estudiosos da guerra. Mas isso porque nós nunca nos podemos separar disso, não é? Porque nós somos nós e cada um de nós é um indivíduo e não pode separar aquilo que trazemos atrás de nós. Mas essencialmente nós estamos aqui como estudiosos hoje. Portanto, não vamos contar a nossa história da guerra, a nossa participação na guerra. Já tivemos a oportunidade de escrever sobre isso, cada um de nós. Eu ainda não escrevi nada sobre a minha primeira comissão em Angola, mas já está escrito. E também, quando chegamos a esta idade, temos sempre vontade de publicar as nossas memórias. Porventura é a primeira vez que eu digo em público, já estão escritas, vão ser publicadas e talvez ainda este ano.
Portanto, nós temos tido uma atividade em conjunto no estudo da guerra colonial, fizemos um percurso, fizemos a guerra colonial como livro de referência, como sabem. Depois tivemos necessidade de fazer os anos da guerra colonial e os dois estão ligados. Estão ligados porque nós, quando fizemos o estudo para a guerra colonial, faltava-nos uma coisa essencial para fazer história, que é uma cronologia. A história normalmente assenta numa cronologia e depois, a partir dessa sequência no tempo, porque a história, a ciência também assenta no tempo, o tempo é essencial para se fazer a história e perceber o tempo, não é? E depois, como tivemos necessidade de construir essa cronologia, porque não existia na altura, na década de 90, acabámos depois de publicar também os anos da Guerra Colonial, um livrinho por cada ano, e que é, no fundo, uma cronologia comentada. Portanto, para além de termos publicado esses livros, temos também as memórias escritas, temos participado em conferências e debates e tudo isso. Eu agora já há bastante tempo não dedico a minha atenção às inovações que têm sempre aparecido, porque a história nunca está completa, como todos sabem. Há várias visões da história, por isso é que nós também chamamos visões a este projeto. Há várias visões da história, cada um tem a sua, mas elas devem sempre basear-se no estudo, devem sempre basear-se nas regras e na metodologia da história. E quem não conhecer as regras e a metodologia da história não pode fazer o texto histórico, porque no fundo a finalidade do historiador, que eu sinceramente não me considero, nem nunca me considerei, sou um estudioso da história, mas no fundo é fazer isso, escrever um texto, é um texto explicativo, e portanto ele escreve o texto baseado no seu estudo, no estudo que faz da questão. Portanto, isto, o que eu gostaria de fazer hoje é salientar a complexidade dos acontecimentos históricos quando eles se prolongam no tempo. Quanto mais se prolongam no tempo, mais complexos são de analisar. E nós temos que ter um conhecimento geral, não é, da época, e nunca podemos ignorar que estamos numa determinada época. Isto é, as características dessa época. Porque isso evidentemente, isso também está estudado e refletido. É claro que cada um de nós transporta para os seus próprios estudos e para o texto que acaba por escrever, portanto, para comunicar com os outros, a sua experiência de vida. E a sua experiência de vida é da atualidade, não é de então. E é sempre muito difícil desligar-nos daquilo que somos hoje, quando escrevemos, daquilo que, para podermos mergulhar numa outra época, sem os conceitos ou os preconceitos mais tardios. Normalmente a história tem 3 tempos, que é o tempo do próprio facto, é o tempo do escritor ou do historiador sobre esse facto e é o tempo do leitor. Quando é que o leitor vai ler isso? São 3 tempos e isso é também sempre muito interessante considerar. Bem, mas acho que basta de teoria e eu vou então tentar apresentar para o estudo deste fenómeno complexo que é a guerra colonial, o que é que me parece que é essencial conhecer, não é? O que é que me parece essencial antes de ter a pretensão de fazer um texto sobre isto, sobre a guerra colonial, o que é necessário conhecer. E eu dividi isto em blocos, e vou passar um pouco mais depressa do que aquilo que seria a minha intenção inicial, mas ao combinarmos esta reforma, porque é sempre um privilégio ter o Carlos Matos Gomes connosco e ouvi-lo,
E, portanto, é para mim também muito bom poder dividir com ele o tempo que temos disponível. Então, a primeira questão é sempre a questão política. Nós não podemos nunca analisar as coisas sem analisar a questão política, porque tudo tem alguma coisa de política. Todos os atos, não é? Mesmo os atos individuais têm sempre um interesse, não é? Uma base, que é uma base da intervenção política. Portanto, quando nós olhamos esta época, digamos assim, vagamente, do terceiro quartel do século XX, pois nós temos que ver o mundo no seu conjunto, não é? Temos que ver o mundo no seu conjunto, temos que ver a Europa no seu conjunto, neste terceiro quartel do século XX, isto é, no pós-Segunda Guerra. E temos que estar dentro desse assunto, temos que ter um conhecimento mais ou menos aprofundado para depois percebermos como é que se insere a guerra colonial levada a efeito por Portugal nos seus territórios coloniais. E, portanto, temos que conhecer não apenas essa política mundial, ou o mundo ao nível da política, mas também a política em Portugal. Isto é, o que era o Estado Novo, qual era a sua origem, qual era a sua natureza, e conhecer as pessoas, porque a história é feita de protagonistas. A história não são só factos, não são só conjunturas, não são só estruturas, são pessoas também. E as pessoas agem sobre o acontecimento, agem sobre os acontecimentos. E é preciso conhecer as personalidades, não é? E, portanto, aqui no Estado Novo, evidentemente, interessa-nos conhecer Salazar, principalmente, porque foi o construtor do Estado Novo. Como eu levantei o Estado, é o levantamento do Estado Novo de Salazar na década de 30. E este regime, temos de ter a ideia que foi construído a partir também de uma situação mundial, na época, da década de 30, e tivemos que a ditadura, toda a ditadura dos 48 anos, começou por ser uma ditadura militar, passou a um Estado Novo feito ao modelo e à imagem do fascismo italiano, com todos os seus instrumentos de repressão, e baseado numa série de mitos que foram construídos nesta década de 30 e que depois alguns deles se conservaram, prolongaram até ao fim, e outros que se foram atenuando, não é? E que foram deixando de ter interesse como pilares ideológicos do regime. Ora, esses mitos foram, aliás, sistematizados pelo Fernando Rosas no Salazar e o Poder, mas eu não posso deixar de referir aqui alguns. O mito imperial é aquele que é mais importante para o assunto que nós vamos aqui abordar. O mito imperial é aquele mito do colonizar e evangelizar, não é? É o mito da vocação imperial da nação. É o mito da nação pluricontinental e multirracial. E isso vem da década de 30 e prolonga-se para lá da Segunda Guerra, quando a certa altura deixou de fazer sentido em termos no fundo, da evolução do mundo, não é? Da evolução do mundo após a Segunda Guerra. Mas há os outros mitos, e eu vou dizê-los rapidamente. É o mito da regeneração. O Estado Novo vem para regenerar Portugal, não é? É um recomeço, é uma renascença. Esse mito teve muita importância na formação do Estado, porventura vai-se atenuando depois da Segunda Guerra. Depois há o mito do novo nacionalismo, não é? É o novo nacionalismo, é o tudo pela nação, nada contra a nação. É, no fundo, pretender encerrar os males do liberalismo. Isto vai muito profundo, vai até ao nosso século XIX. Todos os males vinham aí dessa mudança, dessa revolução liberal. Depois, evidentemente, o mito imperial que eu falei, depois há o mito da ruralidade,
Portanto, Portugal é um país rural, essencialmente rural, e deve conservar-se rural. É o mito da pobreza honrada, o mito da essência corporativa da nação. Portanto, a essência corporativa da nação é um mito prolongado, é um mito que vem até ao fim, que acompanha sempre o Estado Novo. O mito, e depois aquele mito da essência católica da nação. Portanto, Portugal é um país católico e há essa relação com a Igreja que tem que sempre que se ter em atenção. E neste tempo da guerra colonial, a relação com a Igreja é muito importante, pelas rupturas também e pelas fraturas que começou a haver entre o Estado Novo e a Igreja, e a própria Igreja. Pronto, portanto, sendo o Império Colonial um pilar, não é? Um pilar da própria ideologia do Estado Novo, a verdade é que o Estado Novo, portanto, o poder nunca renunciou a este princípio, a este mito imperial. Portugal tinha que possuir colónias, Portugal não podia existir sem colónias, etc, etc, etc. Tudo isso. Isso levou à inevitabilidade da guerra colonial, porque se entretanto, como vou dizer no segundo bloco, que é mais um bloco da parte da geopolítica e da estratégia, né, e das relações internacionais, se desenvolve um movimento descolonizador, pois bem, então o movimento descolonizador vai necessariamente confrontar-se com a ideia do Estado Novo de que Portugal tem que ter colónias, não é? Tem que ter colónias que já deixaram de ser colónias para serem ultramar, para serem províncias ultramarinas, etc. Está bem, isso é muito conhecido e não vale a pena estar a referi-lo mais. Portanto, este é o primeiro bloco de temas que têm que ser estudados para compreendermos o tempo, compreendermos aquela altura, aquela época. Temos que nos meter na época para perceber quais eram os interesses que estavam aqui neste ambiente. O segundo bloco de temas é esse da geopolítica e das relações internacionais. E aí temos que perceber que este mundo de que eu estava a falar, este mundo estava na época dividido por duas superpotências. Portanto, existiam duas superpotências, existia uma guerra entre elas, que era a chamada Guerra Fria, que estava por cima de todos os conflitos. Portanto, que se espalhavam pelo mundo, porque estas duas superpotências tinham a tendência de aumentar as suas áreas de influência. Portanto, era uma guerra entre eles. Portanto, no fundo, nós que vivemos bem esse medo, não é? Esse medo dessa guerra que podia de um momento para o outro desencadear uma guerra final, a tal Terceira Guerra Mundial. Muito da política do Estado Novo foi desenvolvida com essa ideia de que Portugal defendia ou preparava-se ou podia ver isso útil para o mundo ocidental na hipótese de haver uma Terceira Guerra Mundial. Portanto, nós temos que considerar então as superpotências, a Guerra Fria, e depois temos que considerar a Constituição da ONU, das Nações Unidas, da sua Carta e do artigo 73. E quem não conhecer as circunstâncias em que foi elaborada a Carta e elaborado o escrito, o artigo 73, e as resoluções da ONU, principalmente as resoluções dos finais de 1960, portanto, dezembro de 1960, sobre os territórios não autónomos administrados por Portugal, depois não percebe qual é a posição da ONU sempre, permanentemente, sobre a administração de colónias ou de territórios ultramarinos, não é? De territórios para lá do nosso território, por Portugal. E é neste ambiente que nasce o movimento descolonizador. E, portanto, nasce um forte movimento descolonizador principalmente constituído pelos países que eram recentemente independentes, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial,
e os ventos da história dos nossos aliados, não apenas do movimento descolonizador, mas os ventos da história preconizados por nossos aliados, em primeiro lugar, evidentemente, a Inglaterra. Isso passa pela Conferência de Bandung, de 55, que é essencial para percebermos qual era a posição deste terceiro mundo, não é? Deste mundo que estava à parte das suas superpotências, e quais são as relações que Portugal tem com todo este mundo. Porque Portugal tem países que são apoiantes, normalmente são ditaduras também, e tem países que são opositores a Portugal, definitivamente opositores, e que estão neste conjunto do terceiro mundo. Mas há depois muitos países que são países tolerantes, podemos chamar de tolerantes com a política portuguesa. Alguns são, a maior parte, não são nossos, são aliados através de uma das organizações, que é a NATO, e o que é também de considerar, isto é, as alianças político-militares têm que ser consideradas também no papel que desempenharam neste período, não é? E nesta posição de Portugal perante a guerra que se desenvolveu nos seus territórios. E essas alianças vão desde a NATO, evidentemente, desde a NATO, que é muito importante, tanto nas restrições, como nos apoios, como nas tolerâncias para com Portugal, e vão até ao acordo regional, para que é o acordo Alcora, que nós também estudamos, fizemos um livro sobre isso, que é a questão de um poder regional, de uma potência regional, que é a África do Sul, poder ter a ideia de que poderia desenhar, podia prever, podia planear um poder branco na África Austral. E, portanto, é preciso considerar naquela região, se agora nós se olharmos para aquela região da África Austral, então é preciso ver aí os vários conflitos que existiam nessa região. Primeiro é este que eu já disse, há um conflito que está por cima de todos, que é a Guerra Fria, e tanto também está na África Austral. Aí também estão as grandes potências que apoiam e alimentam os movimentos de libertação para as suas próprias finalidades e nos seus próprios interesses. Portanto, é, digamos assim, um conflito global. Ele está presente nos territórios portugueses, evidentemente. Depois há um conflito regional, que é uma potência regional que tem essa pretensão de agrupar forças para a continuidade de uma África Austral branca. Depois há propriamente o conflito colonial português, que é o conflito das Forças Armadas Portuguesas com as forças organizadas pelos movimentos de libertação nos respectivos territórios. E depois há ainda a considerar, dentro de cada território, os conflitos entre os movimentos de libertação. Portanto, há aqui vários níveis de conflito que é necessário perceber, que nós tentamos explicar no nosso livro de Guerra Colonial, alguns deles pela primeira vez. Portanto, se não tivermos em conta todos estes conflitos para compreendermos e depois podermos explicar o que foi a Guerra Colonial, não conseguimos explicar o que foi a Guerra Colonial. Portanto, este é o segundo bloco. O terceiro bloco de temas, então agora podemos ir aos aspectos militares da Guerra Colonial. Mas sem este enquadramento, nós não compreendemos o que foi o conflito militar propriamente dito, não é? E aí podemos então estudar. É claro que em história, a história parcial é muito importante. Estudar temas de história é muito importante, mas nós nunca poderemos ficar por um texto síntese de história que é sobre aquele tema e esquecer os outros todos. Portanto, nós temos sempre que ter em atenção que a história militar é uma história que faz falta, que é necessário fazer, mas depois temos que a integrar no conjunto de todos os outros aspectos da história para que ela seja compreendida. E sobre os aspectos militares da Guerra Colonial, felizmente há muita coisa feita, mas há muita coisa por fazer.
Portanto, nós podemos estudar as Forças Armadas Portuguesas e podemos estudar as forças organizadas pelos movimentos de libertação. Eu julgo que nós fomos os primeiros que sistematizámos as forças organizadas pelos movimentos de libertação. Isso ainda está por fazer. Isso ainda há trabalhos, há muitos trabalhos, mas ainda não compreendemos muito bem como é que os movimentos de libertação organizaram as suas forças, como é que as utilizaram, etc, etc. E dentro disto, nós temos que ter em atenção as doutrinas, a organização, os dispositivos, as missões das forças, tudo isso que é militar e que, evidentemente, estou aqui a falar para uma pequena audiência de militares, mas aqueles que nos estão a ouvir, nem todos compreendem todos estes aspectos, digamos assim, da ação militar. Depois é muito importante estudarmos os teatros de operações, porque eles são muito diferentes uns dos outros. Estudarmos o terreno, é aquilo que nós sabemos, o terreno, a população, a meteorologia, todos esses aspectos são interessantes para percebermos depois como é que é a natureza das manobras propriamente ditas. E para isso nós temos que saber de guerrilha, de contra-guerrilha, de subversão, de contra-subversão, etc, etc. E nós realçámos aqui no nosso texto, desde o início, a importância do manual, daquele manual que é a Bíblia, que foi a Bíblia dos militares, o Exército na Guerra Subversiva, e a maneira como ele foi escrito, como ele foi, quais foram as origens, não é? A ida dos nossos de delegações de militares para a Argélia, o estudo do caso inglês, do caso francês, todos esses casos deram depois origem ao Exército na Guerra Subversiva. Isso é importante. E, finalmente, há que estudar as manobras militares das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, isso é, digamos, ao nível da tática, não é? Como é que as Forças Armadas Portuguesas foram utilizadas nos teatros de operações. E quais foram essas manobras? Evidentemente, a primeira manobra é a manobra operacional. Como é que se fizeram as operações? Como é que se fazia? Como é que as forças atuavam? E nós sabemos, sabemos isso, que o nosso dispositivo essencial é o dispositivo de quadrícula, portanto, da ocupação do terreno também com uma finalidade mais de soberania, não é? De presença das tropas portuguesas em todo o território, e depois havia as forças especiais que faziam as operações onde era necessário. Em princípio era a doutrina de que todas as unidades deviam ter uma força especial, uma força operacional liberta. Mesmo ao nível do batalhão, devia haver uma força liberta para fazer operações. É claro que as tarefas atribuídas a um batalhão ou a uma companhia eram de tal monta que havia pouca disponibilidade de efetivos para fazer ou para ter essa força especial que pudesse fazer operações ou participar em operações. E interessa aqui também falar da africanização, porque no fundo a africanização também é um aspecto desta manobra operacional. Isto pode ser por outras razões, mas também pode não ser. Isto também está bastante explicado, não é? Mas é preciso nunca esquecer que nós tínhamos 55% dos efetivos militares das Forças Armadas, das nossas Forças Armadas, portanto, em Moçambique, eram do recrutamento local, portanto, eram negros. 55%. Em Angola eram 40%. E na Guiné era um bocado menos, era 20%, mas havia a força especial, o Batalhão de Comandos Africanos, que aliás, exemplarmente, o Carlos Matos Gomes aborda no seu último livro, A Geração D, e diz o que era e como era, e como é que eram empregados em termos operacionais, e qual era a ideia que havia da constituição dessa força. Mas a verdade é que no dia 25 de Abril, e isso é preciso ter isto em atenção, no dia 25 de Abril, 55% das forças portuguesas em Moçambique eram moçambicanos, 40% das forças portuguesas eram angolanos e 20 e tal por cento das forças portuguesas que estavam na Guiné eram guineenses. Depois há a manobra logística.
A manobra logística, acho que, apesar de tudo, dos estudos que têm sido feitos, ainda falta muita coisa para fazer. Porque, verdadeiramente, a manobra logística é que se pode dizer que há uma forma portuguesa de fazer a guerra. Não propriamente na manobra profissional ou noutras, mas na manobra logística, essa é especial e foi especialmente feita com muitas falhas, evidentemente, mas dada a dimensão, não é, das distâncias e dos territórios e tudo isso, funcionou, quase poderíamos classificar, isto, a história não tem adjetivos, mas quase poderíamos dizer aqui que só foi excelente a manobra logística dos transportes, dos equipamentos, de levar os equipamentos, etc., e tudo mais que fazia falta. E depois há ainda uma que essa sim está menos estudada, e é preciso estudar mais, que é a manobra das populações. A manobra das populações começa pela ação psicológica ou psicossocial, do apoio às populações, da conquista das almas. Nós também fizemos um livro que tem exatamente este título, de Conquista das Almas. Isto como a ideia, não é? Esta ideia doutrinária de trazer o povo para o nosso lado. Mas há depois aqui outra questão que também tem a ver com a manobra das populações, que é o deslocamento das populações. E o deslocamento das populações é um tema que não tem sido muito abordado, mas que julgo que agora sim há estudos, começa a haver estudos desses deslocamentos, que são deslocamentos forçados para aldeamentos, digamos assim, mas que têm como base uma ideia de manobra, não é? Portanto, este é, digamos, o terceiro bloco de temas, são aspectos militares da guerra colonial. Porventura ainda há mais coisas que eu poderia dizer, mas isto é o essencial. O quarto bloco de temas que eu vos queria falar é estudar e saber e conhecer a sociedade portuguesa e as sociedades coloniais, porque nada disto se faz sem as pessoas estão lá no meio e se não conhecermos a sociedade portuguesa da época, nem conhecermos as sociedades coloniais, isto não faz sentido, não é? Isso tem que fazer sentido no meio em que ocorreu. Portanto, nos aspectos da sociedade portuguesa temos que ver qual era a composição da sociedade, quais eram as relações sociais, quais eram os níveis de desenvolvimento, a economia de guerra, como é que a guerra interferiu na economia, no desenvolvimento económico, em relação aos orçamentos e às despesas de guerra. Portanto, tudo isso é preciso ser abordado e conhecido, não é? Para depois podermos dizer, isto foi assim porque, então damos a explicação. Mas esta questão que é necessária, portanto, esta questão dos orçamentos, é sempre recursos que são necessários para fazer a guerra e continuar a guerra, é importantíssimo estudar. Depois a posição de Portugal nesta questão colonial. Qual é nesta questão no fundo, da troca de matérias-primas e da industrialização dessas matérias-primas, porque Portugal aqui desempenha mais ou menos um papel de entreposto, porque Portugal não é um país industrializado e como não é um país industrializado, as matérias-primas acabam por ter que ir para países industrializados e Portugal faz aqui o papel de intermediário. Ora, Portugal também sabia, e o Estado Novo também sabia, que uma vez concedida a independência a estes territórios, é evidentemente que os novos países iam fazer acordos diretos com os países industrializados e, portanto, Portugal ficava de fora deste negócio, digamos assim, ou desta relação. Isso também é importante considerar e estudar. E isso, evidentemente, depois há os aspectos que interferem na sociedade, os aspectos da guerra que interferem na sociedade. E isso leva-nos à imigração, à questão da mobilização militar, à questão da fuga à guerra. Portanto, todos esses aspectos são importantes para percebermos que no final da década de 70, na década de 70, portanto, ao iniciar-se da década de 70, se atingia o nível máximo de mobilização possível. Portanto, já não havia mais capacidade de mobilização, ainda por cima com o incremento da guerra que se estendia a mais vastas áreas dos territórios.
e a fuga à guerra. Portanto, a fuga à guerra também é um tema interessante. Alguns destes estudos estão feitos, quer dizer, estão iniciados. Na história nunca está feito tudo, há sempre coisas para fazer, mas estão iniciados e sabe-se de alguma maneira. Eu volto aqui a repetir também a posição da Igreja, o papel da oposição democrática. Nas ditaduras, a oposição democrática não tem apenas um valor simbólico, não é? Que fica e que é uma raiz, no fundo, da mudança do regime, da mudança de sistema. Essa é uma raiz que vem por aí fora, mas depois no concreto, nas ações concretas, tem pouca importância. Mas, de qualquer maneira, a oposição democrática não deixa de ter a sua posição e de transmitir a sua posição e de influenciar a consciência, etc., etc. E é também daí que vem uma das linhas da tomada de consciência dos militares que depois fizeram o 25 de Abril. E depois há que, para além de tudo isto, há que estudar propriamente as relações coloniais. Isto é, quais são as características das sociedades coloniais. Porque as sociedades coloniais são constituídas por negros e brancos, evidentemente, há as comunidades brancas que estão presentes nesses territórios, mas é preciso conhecer quais eram as relações entre essas comunidades, para podermos aferir qual era o ambiente em que se desenrolava o conflito a que nós chamamos de guerra colonial. E pronto, de certa forma, isto é os grandes temas que eu vos queria dizer neste quarto bloco. E para apressar, que eu julgo que já vai um pouco longa, são os 41, o quinto bloco de temas, e agora, de certa forma, fechamos aqui a questão da guerra, porque vimos a parte estratégica, político-estratégica, vimos a parte militar, propriamente dita, vimos a parte das sociedades. Fechamos aqui, mas agora ainda há mais coisas para estudar sobre a guerra colonial, que são aquilo que fica depois da guerra colonial. As heranças da guerra. Ficaram heranças, e uma das heranças primeiras é o próprio movimento dos capitães. Portanto, a guerra dá origem ao movimento dos capitães, e o movimento dos capitães dá origem ao 25 de Abril, à tomada do poder, ao golpe de Estado, à tomada do poder, à Revolução, e à mudança democrática, digamos, e à construção da sociedade que hoje temos. Isso, nestes 50 anos, ficou bastante abordado e foi bastante discutido, mas a discussão continua, evidentemente. Mas o próprio 25 de Abril leva ao fim da guerra, não é? O fim da guerra leva aos acordos de descolonização e à transferência de poderes, que prevêem sempre um período de transição, um período de transição até a transferência da soberania, não é? A soberania é entregue aos representantes dos povos destes territórios. Em consequência disso, em consequência dessa mudança de poder, há aquilo que nós podemos chamar o retorno. Isto é, os portugueses que viviam nesses territórios tiveram muito cedo a partir do 25 de Abril, a consciência de que, ou mais dia ou menos dia, os movimentos de libertação iam tomar conta do poder naqueles territórios. E eles tiveram a consciência disso nessa altura. Mas quando nós analisamos as sociedades coloniais, nem sempre verificamos da parte das populações brancas que estão presentes nesses territórios consciência da sua situação. É depois necessário também fazer isso, qual era a consciência que eles tinham da situação antes do 25 de Abril e o que é que eles se aperceberam no dia 26 de Abril. E eu estava em Moçambique e não tenho dúvidas nenhumas. No dia 26 de Abril, tanto os soldados negros das Forças Armadas Portuguesas perceberam que a guerra tinha acabado, como os brancos. Portanto, a comunidade branca presente em Moçambique percebeu que era chegado o dia da mudança e que mais tarde ou mais cedo a Frelimo, o movimento de libertação, ia tomar o poder, ia ocupar o poder, não era tomar agora, mas ocupar o poder. Eles perceberam isso perfeitamente no dia seguinte. Mas fica-nos ainda, para além do retorno, para além de tudo isso, ficam-nos ainda os deficientes das Forças Armadas, o stress pós-traumático, tudo isso são problemas que herdámos da guerra colonial
Assim como há uma outra coisa que provavelmente é menos estudada, que são os militares portugueses do representamento local, que ficaram nos novos países. E a relação que se foi estabelecida pelo novo governo, pelo novo regime, melhor dito, pelo novo regime, sobre as responsabilidades que o novo regime, não é para mudar o regime que as responsabilidades mudam. Não é? O novo regime assume sempre as responsabilidades anteriores, mesmo que não tenha responsabilidades políticas sobre a situação anterior, mas tem responsabilidades políticas sobre a situação a seguir. E há esse problema esteve sempre pendente, alguma coisa se fez, mas não me parece que se tenha feito o suficiente. Este é o quinto bloco, que são as heranças. O sexto bloco de temas é sobre a memória da guerra. A memória da guerra leva-nos também a um passeio muito interessante. É o primeiro, a questão dos arquivos, os arquivos da guerra. Hoje nós não sabemos onde está a documentação da guerra. Porquê? Porque não temos um roteiro documental da guerra colonial. Eu digo sempre isto quando tenho a oportunidade de dizer: é necessário fazer um roteiro documental da guerra colonial, saber onde estão as coisas. É claro que nos arquivos militares existe a maior parte da documentação, mas ainda o Major-General João Vieira Borges falou deste último despacho da Sra. Ministra anterior da Defesa sobre os arquivos do Estado-Maior-General. Os arquivos do Estado-Maior-General nunca foram consultados, nunca estiveram à disposição do público. E, portanto, agora uma parte desses arquivos agora tem despacho para serem transferidos para o Arquivo da Defesa Nacional. E esperemos que o mais depressa possível possam estar acessíveis. O que nos permite, uma coisa muito interessante, constituir coleções completas, provavelmente, não é? Nos vai constituir coleções completas dos relatórios da guerra. Nós não temos, por exemplo, uma coleção completa dos supintrepes. Há supintrepes que faltam dentro das coleções, de todas as coleções, e como sabem, é um documento importante para compreender a época. Depois há as memórias pessoais. E a história lida com documentos e lida com memórias, e sabe regras dos documentos, sabe o que é preciso criticar nos documentos, e sabe as regras também das memórias. As memórias, felizmente, há ultimamente muita memória pessoal da participação das atores na guerra. Através das redes sociais, através da publicação de livros, etc. Felizmente há muita, mas há muita outra que falta. E depois há também a análise da literatura, dos livros de guerra, dos livros que se fundamentam na guerra, mesmo que sejam de ficção. A ficção traz sempre, aqui o Carlos está muito melhor do que eu, e com certeza, se quiser, poderá falar disso. Um escritor não é também sempre, pode dividir as coisas entre agora sou historiador e agora sou escritor. Não, ele é a mesma pessoa e, portanto, traz para a ficção aquilo que ele sabe da história e traz para a história aquilo que ele sabe de ficção, embora que seja mais difícil, porque as regras e a metodologia da história tentam travar aquilo que é a ficção e não deve haver essa parte naquilo que é verdadeiramente a história. E depois, finalmente, há os estudos sobre a guerra colonial, a bibliografia que é publicada, conhecermos, termos uma base bibliográfica importante sobre a guerra. Pronto, este é o sexto e só tenho mais um bloco de temas que eu vos queria lembrar e acabo com isto, que é a sobrevivência das questões coloniais. Nas sociedades, tanto sociedades coloniais que colonizaram como nas sociedades que foram colonizadas, há sempre sobrevivências dessa mentalidade, desse pensamento, dessas questões coloniais. Portanto, essas sobrevivências, a primeira é sobre o colonialismo, é sobre a relação com os novos países, é a revisão, ou revisões da história, não é? Como é que isso é encarado e como é que isso é possível e como é que isso deve ser feito. E isso está exatamente na atualidade, não é? Como todos sabem. Mas são coisas que têm que se encarar, não há tabus, quer dizer, quando nós estamos numa democracia não pode haver tabus, nós temos que falar de tudo, temos que
aprofundar estes problemas, discutir estes problemas e arranjar soluções. E arranjar soluções para eles. Esse é o nosso dever como cidadãos, como historiadores, como interessados pela história, no fundo, e por aquilo que se passa à nossa volta. E este é o 7º bloco de temas e é o último, e era disto que eu vos queria falar. Muito obrigado por vossa atenção. Em primeiro lugar, saudando e cumprimentando o comandante da Academia Militar, a casa que me acolheu, que me formou, aliás, como a todos nós, e é sempre uma honra, um prazer e também uma emoção estar aqui. Saudar o Presidente da Comissão Portuguesa de História, que tem perpetuado, estudado, aprofundado a história de uma instituição fundamental em qualquer sociedade, que são as suas Forças Armadas, desde a sua fundação até à prossecução dos seus interesses nacionais, a segurança dos cidadãos, o seu desenvolvimento, o seu bem-estar, e para isso é necessária a história. O senhor segundo comandante tem sempre um papel, que é o papel de pegar as pontas e manter a estrutura a funcionar. Saudar todos os assistentes, com a maior consideração, o meu prazer, e saudar o meu companheiro desta longa jornada que nos levou a pensar a história, pensar Portugal, pensar a história de Portugal a partir de um momento decisivo e de um acontecimento decisivo que quanto é, ou quanto foi, a guerra colonial. Eu começaria por aquilo que julgo que é o interessante nesta abordagem, que é como é que o historiador, como é que o cidadão se prepara para analisar a história do seu país, do seu povo, um dado momento. Isto é, nós funcionamos um pouco como os analistas ou como os médicos da clínica geral que recebem um doente e fazem uma apreciação geral e depois partem de um geral para um particular até atingirem a resposta para um dado problema. E é assim que nós vamos funcionando. Ou funcionamos então a partir de um problema específico e vamos extrapolando e vamos chegando acima. Portanto, são os dois métodos clássicos de analisar, de cima para baixo, o top-down e o bottom-up. É este o princípio. Mas há uma outra questão que as ciências sociais nos colocam sempre, que é o nosso envolvimento, o envolvimento do analista no meio que ele está a analisar. Quem somos nós para analisar a sociedade? Nós podemos pensar em questões tão simples como esta. A humanidade, pelo menos aquela que nós conhecemos aqui da civilização ocidental, andou, desde que tomou conhecimento, a julgar que era o Sol que andava à volta da Terra. E nós vivemos 10 séculos, 20 séculos. A sociedade desenvolveu-se pensando assim e funcionou. Digamos isto para dizer o quê? Que há coisas que hoje em dia nos parecem que são decisivas e que efetivamente não são. Há coisas relativamente pequenas que poderiam parecer que não têm importância e depois têm. A abordagem que eu e o Aniceto Afonso fazemos da história deriva da nossa formação enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Daí que seja importante os leitores, os portugueses, os nossos, digamos, o nosso público, saber quem nós somos. Saber que o Aniceto Afonso escreveu sobre as suas origens transmontanas, as suas raízes. Ele escreveu a viagem circular sobre a sua família.
escreveu, para escrever sobre a guerra colonial, ele escreveu um livro interessantíssimo, que é um diálogo entre ele e o seu avô africano. Isto é, ele esteve em Moçambique, e é em Moçambique que ele faz a alteração do final da guerra, mas o seu avô tinha estado exatamente em Moçambique, no âmbito da Primeira Guerra Mundial, a combater no norte de Angola. As razões... No norte de Moçambique, desculpa. As razões pela qual há um transmontano que no início do século XX vai combater para junto do Rovuma e no terceiro quartel do século XX o seu neto está em Moçambique e termina o ciclo do colonialismo e o ciclo colonial exatamente no mesmo local. E isto, obviamente, que a uma pessoa formada intelectualmente, moralmente, eticamente, é evidente que isto coloca questões essas que se vão traduzir na forma como ele aborda a questão colonial. Mas ele estudou antes e publicou uma questão essencial do final da passagem do Estado da Primeira República para o Estado Novo, que são as finanças, através do livro do último ministro das Finanças da ditadura militar, que é o general Cisnel Cortes, e que justifica, em termos de narrativa oficial, a passagem do regime da ditadura militar para o Estado Novo, porque a seguir ao Sinal de Cortes, o Ministro das Finanças, o salvador da pátria, o gênio dos trocos, passa a ser o doutor Salazar, que institui um regime que é um regime personalista também. Portanto, o regime de Salazar é outro que já tem muito pouco a ver com a ditadura militar, e é o regime de Salazar que vai desenvolver depois o processo colonial que vai dar origem à mitologia do Império, com as exposições coloniais aqui em Lisboa e no Porto, e depois, mais tarde, à questão da guerra colonial, que tem também uma mitologia associada. É esta visão da história que nós vamos tendo, e que tem também, pelo meu lado, a primeira abordagem da história que eu faço é uma abordagem pelo lado da ficção, é uma abordagem pelo lado do romance. Vamos contar, e esta é a história que eu conto no meu romance de estreia, em 1982, é o que é que leva um conjunto de portugueses, de jovens portugueses, de todo o país, a juntarem-se num determinado sítio, sem vontade nenhuma de se terem junto, mas cada um deles tem um motivo particular para ir para aquele sítio, não têm nada a ver um com o outro, até serem amalgamados, e são amalgamados porque são amalgamados pela guerra, e são amalgamados até pela ação violenta do comando que os quer desagregar. E, portanto, como é que a sociedade portuguesa, aquela unidade militar, representa a nossa sociedade, que tem momentos de distensão e momentos de concentração. E, ao longo da nossa história, nós temos verificado que são os momentos de tensão que criam as grandes identidades e são fatores de coesão. A nossa abordagem da guerra passa pela tentativa de nós nos colocarmos no lugar de cada um dos atores da situação. Sejam os atores militares, a todos os níveis, o combatente, o oficial, o planeador, o grande comandante, o comandante-chefe, o político, vermos também como é que o ambiente funciona e que meios e como é que nós conseguimos resolver isso. Isto é, a análise política e a análise da história têm, e está refletido, isto porventura não foi uma intenção deliberada, têm a mesma lógica da análise que dá origem às religiões. Isto é, num determinado momento, uma situação de crise faz uma sociedade, ou obriga uma sociedade a encontrar
qualquer coisa, um ânimo que lhe diz: eu, para sobreviver, tenho que reagir. Há uma forma de reagir que é encontrar uma entidade metafísica. E isso dá origem a uma religião. Há uma forma de reagir que é encontrar um chefe que conduz aquele grupo numa determinada ação. E há, depois, aquelas sociedades que se desagregam e que têm um pouco a reação que nós julgamos, pelo menos a tradicional julgar, que é a dos macacos quando caem ao rio e põem as mãos na cabeça e se afundam. Essa história não é verdadeira. Os macacos se atirarem, eu tenho experiência disso, porque as unidades tinham normalmente um animal desses, e às vezes nós atirávamos à água e eles nadavam perfeitamente. Portanto, mas há essa reação de abandono e de sociedades que desaparecem. Portanto, a abordagem que nós fazemos para a guerra colonial é uma abordagem que, do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, é uma abordagem realista. Nós procuramos identificar os fatores que permitem fazer a guerra. Mas nós fizemos essa análise. A análise que nós fizemos, a análise é sempre a posteriori. Essa análise que nós fizemos deveria ter sido feita a anteriori. E essa é a razão, uma das razões pelas quais o 25 de Abril ocorre. É que a análise a anteriori não foi feita, isto é, não foram verificados em 1961 ou em 1959, que é quando se faz a grande alteração na estrutura das Forças Armadas portuguesas, não foi verificado se existiriam os meios para defender as colónias das ameaças que sobre elas impendiam. E mais ainda, não foram sequer identificadas as ameaças. Porque esse estudo, já agora, e que nós explicamos, e que o Aniceto referiu, previam a utilização dos territórios e das forças coloniais para o emprego na Europa no âmbito de uma terceira guerra mundial. E é por isso que, por exemplo, o comando da região aérea de Angola era onde? Em Nova Lisboa, no centro. Era por isso que os comandos militares de Moçambique eram no sul, em Lourenço Marques. É por isso que a grande unidade de força e movimento de Angola, os dragões de Angola, que tinham as autometralhadoras novas a espalhar, foram colocadas em Silva Porto, também no centro e sul de Angola. Porquê? Porque não se fez a análise prevendo que a ameaça viria, como parecia natural e parecia evidente, viria dos países que iriam aceder à independência, como foi o caso do Congo belga e como foram depois o caso das Rodésia, a Rodésia do Norte, a Rodésia do Sul e do Tanganica em Moçambique. Isto quer dizer, em primeiro lugar, não foi feita uma correta análise da situação e, portanto, o dispositivo estava deslocado. Em terceiro lugar, não foi feita uma análise dos meios que eram necessários para fazer a guerra. Isto é, foi feita uma ação de preparação de tropas, nomeadamente com a criação do Centro de Operações Especiais de Lamego, com as aulas e com os cursos que foram administrados por inglês e francês no Instituto de Altos Estudos Militares. Foi publicado esse conjunto extraordinário, e nós nunca nos cansamos de referir isso, de publicações, que é o Exército na Guerra Subversiva, mas a isso não correspondeu nenhum meio. Isto é, o Dr. Salazar, como era Ministro das Finanças, disse: enquanto isto for papelada e for organização, estamos todos bem. Quando for agora construir quartéis, comprar equipamentos, organizar forças, isso aí já não. E, portanto, nós, as Forças Armadas Portuguesas, o país em si mesmo, tinha um exército de papel. E pior ainda, para o lado do regime, o Manual da Guerra Subversiva, que é aquele pelo qual nós passamos todos a estudar, era ele próprio
um manual subversivo. Isto é, toda a instrução militar, até aqui em Portugal, até os anos 50, era feita da forma clássica que ainda vinha do estudo do Clausewitz e que tem muito a ver também ainda com as doutrinas do Bismarck e do Kaiser Guilherme, que é a tropa faz a guerra e não pensa na política. Portanto, exércitos quase profissionalizados, uma separação absoluta entre a política e a ação militar. E era assim que as coisas deveriam continuar a ser, mas deixaram de ser a partir do momento em que todos nós começamos a ler no Manual da Guerra Subversiva os textos do Ho Chi Minh, os textos do Mao Tse-tung, e começamos a dizer que o povo é a água e o alimento do guerrilheiro e, portanto, que o nosso objetivo é conquistar o povo, quando nós passávamos tempos a dizer-nos que o nosso objetivo era a carreira de tiro e sabermos fazer tiros com boa pontaria, que a tropa deveria era andar a correr e aos saltos e a fazer assaltos em linha, etc. E, portanto, é essa disfunção que nós vamos encontrar. E é essa disfunção que nós traduzimos nos nossos livros, nas nossas publicações, e que nos leva também a fazer um percurso inverso, pela rédea contrária, não é? Em termos cavaleiros, que é a de termos escrito ou coordenado uma obra sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi interessantíssimo, porque nós, ao escrevermos sobre a Primeira Guerra Mundial, fomos a encontrar exatamente as mesmas falhas, os mesmos erros e as mesmas disfunções que se vieram a repetir em 1961. Isto é, com 50 anos, mais ou menos, de diferença, nós estávamos exatamente como o general Gomes da Costa referiu e sintetizou sobre a participação de Portugal nas campanhas africanas e também na campanha da Flandres, que organização é o que não há, planeamento também não, resultado, desastre. Portanto, era esta a questão. E eu estava há pouco a ler ali a mensagem do Coronel Moraes da Silva, que é do meu curso, em que ele refere que uma das grandes questões que se colocou à minha geração em 1973, 74, fundamentalmente com o agravamento da situação na Guiné, era a de que na Guiné se repetisse a questão, ou a má questão, da Índia, isto é, os militares serem o bode expiatório de uma situação política pela qual eles não eram responsáveis, não éramos responsáveis, mas íamos ser apresentados como o bode expiatório. E foi esta leitura da história, um pouco da frente para trás, que nos pareceu muito interessante fazer. A outra questão que eu também gostaria de referir foi a da relação da sociedade com a guerra. O Coronel Aniceto Afonso, ele falou há pouco sobre a questão da memória. Hoje em dia, sobre a guerra colonial, há uma imensa literatura, e não só literatura, há também uma grande quantidade de meios de memória, de filmes, documentários, exposições fotográficas, etc. Isso levou-nos a uma outra questão, que foi, quando analisámos a memória da Primeira Guerra Mundial, essa memória é muito curta e está resumida a um conjunto de livros publicados por oficiais, o André Brand, o médico outro dicionário, os relatórios do general Tamarino de Abreu, etc. Mas não há aquilo que são as memórias individuais. E então nós vamos descobrir isto. Não há essas memórias porque na altura, em 1915 ou 1916, 17,
Portugal tinha uma iliteracia, isto é, um analfabetismo da ordem dos 60%. Portanto, o corpo expedicionário português não sabia ler. Na mesma altura, a Inglaterra e a França, que têm uma abundante literatura sobre a Primeira Guerra Mundial, tinham analfabetismos, no caso da França, da ordem dos 7% e no caso da Inglaterra, da ordem dos 4%. Isto explica o atraso estrutural de Portugal ao longo dos tempos. Isto é, nós, por vezes, criticamos porque é que a gasolina aqui é assim, porque é que nós não somos como os outros. Não somos como os outros, nós temos um atraso estrutural que é deste tipo. Eu tenho a teoria de que esse atraso estrutural se deve à nossa amizade longínqua e prolongada amizade com os ingleses, que nos colocaram sempre como os seus serviçais e, portanto, os serviçais não necessitavam de saber ler nem escrever, necessitavam de fazer os trabalhos que eles determinavam, e é isso que faz com que nós aqui estejamos neste ponto. Portanto, o que é que, para concluir, me parece importante de salientar? A nossa abordagem da história é uma abordagem que permite percebermos o ponto em que estamos. Nós interessou-nos sempre estudar o passado, num determinado presente, para que esse passado sirva para o futuro. Julgamos que deixamos essas bases, julgamos que explicamos a relação entre a sociedade e a guerra, a necessidade da guerra, a situação de Portugal, e porque é que nós estamos hoje aqui, e o que é que poderemos, em termos de análise, em termos de método, prosseguir para fazer a análise do presente, do envolvimento de Portugal nos conflitos que estão aí presentes, e estão presentes, não são conflitos que estejam num outro mundo, estão no nosso mundo, e termos a capacidade para olhar para os fenómenos sociais, percebendo-os e tendo sobre eles uma visão realista, não ideológica, não fantasista, e encontrar aquilo que seja melhor para o que é essencial neste momento, que é a nossa sobrevivência. E era isto que eu tinha. Muito obrigado. Não sei, nós estamos à disposição. Ainda estou a tempo, eu vou ter que me ausentar da comissão. Eu queria agradecer profundamente a mensagem que nos transmitiram, fruto de experiência, como disseram, como cidadãos. O cidadão é a sua circunstância, mas também depois, quer na guerra, quer como autores e reconhecidos pelos pares e não só. E isso foi uma importante mensagem para nós na Comissão Portuguesa de História Militar, em particular para mim, que estou a coordenar com uma publicação na tentativa de ir ao encontro de preocupações que, inclusivamente, o Coronel Aniceto Afonso nos tinha já manifestado em privado, com o Pedro Oliveira, mais propriamente, e que vocês também colaboraram os dois, e agradeço imenso. Digamos que é o que chegamos hoje aqui à conclusão. Em cada tempo vamos ter uma visão da história, mas é preciso pôr o boné da época. É preciso compreender a época e compreender também, nós, quando lemos o vosso livro, que foi escrito já há uns anitos, há umas dezenas de anos, que está ali citado logo na entrada desta, legitimamente, ali logo à entrada desta sala, também é preciso percebermos o vosso tempo da escrita, como dizia há pouco. Nós, como leitores, é a terceira dimensão. E isso consegue perceber-se. Até a evolução de cada um de nós em termos de pensamento ao longo da história. Eu acho que foram mensagens muitíssimo importantes, mais metodológica do Coronel Aniceto Afonso e mais estrutural de pensamento da parte do meu Coronel. Eu acho que foi uma lição. Aqueles que aqui estão, se me permitem, porque isto tem limitações enormes por causa dos PDFs, depois no YouTube, poderão ficar aqui mais um bocadinho a fazer perguntas. Eu despeço-me com amizade, não vou dizer aquela de quem está lá em casa,
Mas também aqui queria formalizar aqui uma situação, porque eu vou oferecer aos nossos colegas, que ainda não têm, é a última edição da Comissão, é um livro que foi editado há 2 meses, da autoria de um antigo comandante da Academia, o Brigadeiro Renato Marques Pinto, que entretanto faleceu. Era uma missão de vida. A escrita deste livro alimentou o general Marques Pinto, vocês ainda não sabiam, algumas das pessoas aqui presentes. E faleceu passado um mês. Portanto, ele aguentou até aos 98 anos para publicar o seu livro sobre armamento. É um livro magnífico. Permitam-me também destacar quem ajudou intensamente. Eu tomei decisões políticas, editoriais, mas quem trabalhou para este livro chama-se João Tavares. E fez um trabalho de excelência a quem todos nós devemos agradecer. E é um livro que passou a ter um valor maior, fruto de uma vida. Este é um livro de uma vida. Nós todos sabemos que ele se dedicava a isto, a partir de ser comandante. Depois de ter sido aqui comandante da Academia, ele foi meu comandante em 79. E, portanto, está muito bem trabalhado, porque ali o nosso mestre João Tavares teve a fazer a transcrição, que não é fácil, da letra do nosso jornal, e depois tudo o que é iconografia, a fazer a coordenação, e está um livro excelente que eu os ofereço também, com certeza trabalharam com ele, direto ou indiretamente. E fica aqui o simbolismo. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Também ao nosso painel. Não temos... também é o comandante da Academia, obviamente, e despeço-me então de todos. Muito obrigado ao lado de lá e até sempre. Ou até à próxima conferência. Obrigado, meu canal. Obrigado.